Começando agora para todo o Brasil, mais um No Campo com as Oetes, trazendo muita informação para os nossos amigos pecuaristas. Hoje vamos receber o Daniel Biluca, gerente de produtos e bovinos e equinos das Oetes Brasil. Então já está aqui comigo. Obrigado mais uma vez por nos atender e estar compartilhando aqui os conhecimentos, Daniel. Obrigado, Devanir, pela oportunidade de estar de novo falando com você. Isso é sempre muito bom. E nós temos hoje via remoto o Gustavo Gonçalves, coordenador técnico dos serviços Clarified. Gustavo, obrigado por estar dividindo conosco aí os conhecimentos e sempre trazendo soluções para o pecuarista, né, Gustavo? Bom dia, Devanir. Exatamente o objetivo é esse. É um prazer muito grande estar tendo essa oportunidade de falar contigo hoje, passar algumas informações relevantes para os produtores. Tá certo. Olha, e eu já quero começar perguntando para o Daniel. Daniel, hoje o nosso assunto é genética, um assunto que está na boca de todo amigo produtor, mas nem todo mundo faz e consegue resultados satisfatórios. Vamos começar de maneira bem didática, explicando qual a real importância do melhoramento genético no rebanho. Por que você acha que quem está nos assistindo nesse momento deve pensar em melhoramento genético, Daniel? Devanir, o melhoramento genético na produção animal, ele é fundamental, porque a nossa máquina de produção é um ser vivo. É diferente de uma máquina de uma indústria, né? Que você produz, que você prepara, ela constrói ela para ter uma produção e uma produtividade definida. O ser vivo, ele vai produzir, né, o leite ou a carne, hoje nós vamos falar bastante de leite aqui, mas esse ser vivo tem no código genético dele, no código do DNA, algumas informações que vão levar ele a produzir mais ou produzir menos. E essa variação de mais e menos pode ser de 50%, 80% de diferença. Então, se a gente tiver um rebanho que está querendo produzir leite, mas tem animais de baixo potencial genético, ele não consegue produzir o suficiente para se tornar viável. E, do outro lado, nós temos animais altamente produtivos que trazem alto lucro, alta renda e são economicamente viáveis. Só que, quando a gente não produz de um animal só. Perfeito. A gente produz de um rebanho. E esse rebanho tem uma média. A gente sempre olha para a média e a média nos conforta. Porém, o que a gente precisa é sempre evoluir a média, porque quando a gente olha para uma média, nós sempre temos dois extremos. Okay. O que produz muito e o que produz pouco. O que eu preciso fazer, e o melhoramento genético é a ferramenta para fazer isso, é saber quem é o que produz pouco, o que produz muito. Multiplicar o que produz muito e descartar o que produz pouco. É o melhoramento genético que faz esse trabalho para o produtor. E precisa ser criterioso porque multiplicar o bom e o ruim é o mesmo custo. É isso aí. Então, melhor ter na fazenda e multiplicar o animal é o mesmo custo. Se você tiver um bom, você vai ter muito mais rentabilidade. Perfeito, é isso. Ô Gustavo, então vale lembrar que o ponto de partida então é uma análise criteriosa das características do rebanho. E pensando no produtor de rebanhos pequenos, médios ou grandes, o que você acha que muda em termos de evolução genética, Gustavo? Devanir, certamente o início se dá por meio dessa análise que podemos chamar de um diagnóstico do rebanho. Esse diagnóstico servirá para que a gente alcance uma meta, entendida aqui como objetivo de seleção. Bom, para traçar esse diagnóstico, a gente precisa de quê? De números, de informação confiável. E são justamente os testes genômicos que vão nos mostrar toda essa informação que existe no DNA dos animais. E o mais importante, quando eles são bastante jovens ainda. Quer dizer, a gente não precisa mais esperar que o animal chegue à idade adulta para que a gente consiga fazer uma avaliação se ele atendeu a expectativa ou não. A gente consegue agir antecipadamente. Essa é uma chave do processo.
E essa ação antecipada, ela está muito relacionada com ações mais precisas, mais assertivas, no sentido de promover melhoramento genético, né? O tamanho do rebanho, ele pouco importa nesse cenário. Por ser uma tecnologia nova, extremamente moderna, às vezes os pequenos e até os médios produtores, eles se veem distantes da ferramenta, acham que está fora do alcance. Mas isso não é verdade. Essa ferramenta, avaliação genômica, seleção genômica, enfim, esses testes passaram por uma evolução muito grande. Hoje eles são acessíveis a todos. O custo-benefício é uma característica marcante da ferramenta. E desde que ela seja usada com total critério, de acordo com um manual de instruções, vamos dizer assim, é uma ferramenta, né? Toda ferramenta tem um manual de instruções, certamente ela tem condições de trazer sucesso aos produtores, aos usuários. Isso é importante, fica claro nas palavras do Gustavo, que você, ao analisar um animal jovem, você então vai mensurar, né, o que você vai investir neste animal, porque você sabe a capacidade que esse animal tem de te responder lá na frente. Ô, Daniel, muita gente acredita que a genética é um bicho de 7 cabeças. É interessante isso, né? Todo mundo começa a falar de genética e fala, meu Deus do céu, isso é todo cheio de coisa aí. E aí passa dizendo assim, isso pode ser um bicho de 7 cabeças. A Zoetis está trabalhando para tirar essa impressão do pecuarista? Sim, Devanir. É muito importante o pecuarista entender que o melhoramento genético hoje é uma ferramenta acessível. E tem um fator preponderante nisso tudo. Um fator que foi determinante para tornar isso fácil. No passado, para ter uma avaliação genética de um rebanho, você precisava coletar centenas de características durante a vida toda do animal, abastecer um banco de dados, esperar alguns anos para esse banco de dados se consolidar e aí ter uma avaliação genética, mas com uma acurácia, com uma confiança pequena. O que a gente tem hoje, o que mudou esse cenário, que era um cenário difícil realmente para usar a tecnologia, foi a genômica. Em 2006, 2007 foi criada a tecnologia que permitiu a fotografia do DNA e aí já em 2010 a gente passou a ter a tecnologia genômica disponível. E o que ela fez? Ela permitiu que qualquer pecuarista coletasse uma amostra do animal, tirasse a fotografia do DNA e comparasse com uma referência muito grande, uma referência muito importante. E isso facilitou, porque através dessa referência pôde-se gerar uma avaliação genética para qualquer animal desse grupo, dessa raça, tá? E isso facilitou, deixou de ser um bicho de 7 cabeças. Você não precisa mais ter aquele super banco de dados, coletar centenas de dados. Não, você precisa apenas coletar uma amostra biológica do animal, que a gente usa o pelo da cauda, que é algo super simples, manda para o laboratório, depois de um tempo você tem a avaliação genética completa desse animal, feita em uma população de referência muito grande, o que traz uma assertividade muito grande para essa avaliação genética. Ou seja, facilita o acesso ao valor genético dos animais e abre uma possibilidade imensa para você tomar decisões estratégicas que te levam a mais eficiência. Tá certo. Olha, na minha opinião, nossa pecuária deve muito ao sistema Clarified. Se chegamos a números surpreendentes e que não param de crescer, tanto em número de cabeças de gado no país, quanto nossos números de exportação. Esses números melhoram a cada dia. Só pode ser através do melhoramento genético, não é mesmo, Daniel? Sim, Devanir. O melhoramento genético hoje é a nova fronteira da produtividade. A gente já vivenciou várias ondas de produtividade. A gente teve a onda sanitária lá na década de 90, depois a gente teve a onda da reprodução, depois a gente teve a onda nutricional. Todas essas tecnologias foram sendo agregadas e hoje você tem uma fazenda muito eficiente, porém você tem uma máquina que é o animal. Às vezes você tem um sistema ultra eficiente, mas se você colocar um animal ineficiente nesse sistema, ele vai ser a engrenagem enferrujada do sistema. O melhoramento genético
permite você colocar a engrenagem animal altamente eficiente. E quando você pensa no rebanho nacional e os impactos que isso pode gerar entre produção de carne e produção de leite, né, a gente visualiza a conquista do mundo, visualiza a segurança alimentar mundial na qual o Brasil está inserido e vai ser um grande protagonista. Já é e vai ser cada vez mais um grande protagonista. Tá. E o melhoramento genético tem a sua pitada. Isso é importante, porque aí eu vejo o Gustavo, e aí eu ouço o Daniel aqui, te ouvir, você dizendo da avaliação desse animal jovem. Aí eu tenho um olhar como produtor, o que me encanta, o que me chama a atenção é o seguinte: vou economizar, vou dar um passo imenso. É uma ferramenta que está muito próximo a nós produtores e que o resultado é imediato, né, Gustavo? Exatamente. O criador tem condições de estabelecer diferentes utilizações da ferramenta e aplicações. Ela se molda à realidade dele, né? Então ele tem condições de estruturar um planejamento genético a médio, curto, longo prazo, estabelecer ações que vão aumentar a velocidade dele ao longo dessa trajetória, em produzir um animal mais eficiente, mais adequado para o que ele tem em condições. O Daniel falou muito bem, essa ferramenta ela tem condições de sintonizar melhor a genética dentro desse plano de sucesso, de várias linhas, de várias frentes que são necessárias para que uma propriedade tenha êxito financeiro, né, vamos dizer assim. Tá certo. Bom, agora quero convidar vocês, aos nossos telespectadores, para a gente conhecer um pouco mais dessa ferramenta, desse trabalho. Vamos conhecer um pouco mais o Clarified da Zoetis. Pode rodar. Quem disse que a genética é um bicho de 7 cabeças? Acertar na genética com Clarified é muito fácil. Clarified é um teste genético acessível e prático, que oferece as informações essenciais para a seleção, o descarte e a reprodução do seu rebanho. Eleve já os resultados da sua fazenda com a precisão de quem entende de tecnologia no campo. Acerte na genética de maneira fácil e descomplicada com Clarified. Zoetis, para os animais, pela saúde, por você. Daniel, o próprio vídeo, ele é autoexplicativo, mostra realmente como funciona e como utilizar. Agora, tem alguns termos, alguma forma que os técnicos utilizam ao estar conversando ali com o produtor. Muitas vezes, uma conversa, uma palavra ali do técnico dá todo o entendimento para o produtor, não é mesmo? É isso aí, é nossa missão, Devanir. A indústria de insumos tem a missão de levar a tecnologia para o campo para ser aplicada. Não é um bicho de 7 cabeças, como diz o vídeo, como diz nossa campanha. É algo disponível e a gente dá todos os passos para os pecuaristas usarem corretamente, obtendo o benefício com ele. Essa é nossa missão, levar a tecnologia para ser aplicada. Tanto você como o Gustavo já falou, é acessível ao pequeno, médio e grande produtor. Então, está fácil, está ao alcance de todo produtor. Basta querer utilizar e usufruir das vantagens. É isso aí. Gustavo, agora é o seguinte, impressionante, né? E eu sei que o Clarified atende o rebanho nacional, aí, o rebanho tanto de corte e leite, mas para o produtor de leite. Como usamos o produto de acordo com as raças e objetivos, Gustavo? Bom, Devanir, nós temos o Clarified Dairy, primeiramente, né, que é um produto disponível para bovinos da raça holandesa, Jersey e par suíço, além de cruzados, que envolvem essas 3 raças que eu mencionei, né? É um produto que entrega várias informações, entre elas a gente pode citar 5 índices de seleção, características de produção, 20 informações, características relacionadas à saúde e reprodução, características de tipo, paternidade, condições genéticas, algumas características genéticas especiais, enfim, é um leque muito grande de características que permitem que o criador tome decisões em várias frentes. É importante dizer que são estimativas, predições realizadas sobre uma base de dados muito grande, muito completa e muito robusta. Quer dizer, são mais de 4 milhões de animais genotipados, alguns dados produtivos que superam a casa de 100 milhões para várias dessas características que eu citei. Então, essas são características que dão uma confiabilidade muito grande para esse produto. Mas não é tudo.
além de entregar informações para todo esse leque que eu acabei de citar, a gente tem um produto mais completo ainda, que é o Clarified Plus. Clarified Plus ele é exclusivo para bovinos da raça holandesa e Jersey, e ele aponta, ele entrega uma informação específica, exclusiva, que é um índice de seleção, o primeiro índice de seleção direta para características de saúde e bem-estar animal de rebanhos leiteiros. Quer dizer, debaixo do guarda-chuva desse índice, além do que eu já mencionei, características de tipo, longevidade, produção, fertilidade, a gente agrega, contempla cerca de 14 características ligadas ao bem-estar e saúde de vacas e bezerros. E essas características todas somadas na composição desse índice, elas dão uma ideia de lucratividade vitalícia da vaca dentro do rebanho. Então, o criador que faz seleção baseado nesse índice, certamente ele vai ter sucesso, muito sucesso em relação à lucratividade de suas vacas. Agora, além disso, nós temos o Clarified Girolando. Essa é uma solução genuinamente brasileira, criada nas nossas condições para uma raça que é responsável por grande parte do leite produzido no Brasil. É uma ferramenta, um produto que foi pensado juntamente com o Embrapa Gado de Leite, com a Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, obviamente a Zoetis e a CRB Lagoa, foi uma solução apresentada para essa raça, que mudou o jeito de selecionar girolando aqui dentro do país. Colocou uma velocidade muito grande e tem ajudado, agora mais recentemente, os criadores a evoluírem mais rapidamente dentro da raça girolando. Esse produto entrega características de produção, características reprodutivas, algumas condições genéticas específicas, proteínas do leite, enfim, um produto bastante completo que está sendo hoje já utilizado e trouxe a genômica para a realidade da raça girolando no Brasil, uma raça que tem uma especificidade muito grande no nosso território. Daniel, impressionante os dados e está segmentado o seguinte: holandês, pardo suíço e Jersey, holandês e Jersey, e também agora a solução nacional que é direcionado ao girolando. Agora, são dados e números impressionantes que trazem essa credibilidade total ao resultado já atingido e uma praticidade muito grande para o produtor. É isso aí, é trazer o que a genômica faz e o que o Clarified traz é pegar toda essa informação existente no mundo inteiro das raças e no Brasil, no caso do girolando, tornar isso uma base de dados aplicável, tá? E gerar estimativas genéticas. Perfeito. Então nós temos, por exemplo, a raça holandesa, mais de 50 informações que o Clarified oferece, tá? E para cada raça a gente tem um grupo de características. E aí pode parecer algo complexo, mas todas essas características, elas têm ferramentas de customização de acordo com o que o pecuarista precisa, de acordo com os objetivos de seleção do pecuarista. E é essa parte que a nossa equipe, as pessoas que levam o Clarified para o campo, estão preparados para fazer. Então ele tem lá uma Ferrari na garagem, está tudo preparado ali, e ferramentas de customização. E aí então a gente chega no pecuarista e pergunta, faz perguntas estratégicas, né? E junto com ele entende qual é a necessidade, o que ele precisa, quais os objetivos de seleção. E aí a gente customiza essa informação para gerar uma informação simples de usar. Esse é o exemplo do índice de seleção, né? A gente tem vários índices, por exemplo, no Clarified holandês, no Jersey, no girolando, vários índices que ajudam o pecuarista a tomar uma decisão mais fácil. Certo. No caso, o Gustavo falou sobre o DWP. O DWP é um índice exclusivo da Zoetis, que está contido no produto chamado Clarified Plus, que avaliou a lucratividade de vacas. A vaca mais lucrativa, Devani, não é a vaca que produz mais leite, por incrível que pareça. Olha só. A vaca mais lucrativa é aquela que produz muito leite por muito tempo, por vários anos,
e dando menos problema. Ou seja, produz esse leite de forma mais saudável, mantendo a sua saúde. E a gente já descobriu, né, através das pesquisas e dos dados, que a genética tem muita influência sobre características de saúde. Então você consegue selecionar fêmeas mais saudáveis. Quando você seleciona fêmeas mais saudáveis, fêmeas mais eficientes reprodutivamente, que a gente também tem no banco de dados, e fêmeas que produzem mais, essa é a vaca mais lucrativa. E o DWP pega centenas de informações que estão lá no nosso banco de dados, transforma tudo em um número só, que é o DWP. Então, se o criador quiser selecionar as vacas mais lucrativas do rebanho, ele pode olhar só para um número, ou seja, de forma muito simples, ele ranqueia os animais. Daquele ranking ele escolhe as melhores para multiplicar, as piores para descartar ou para direcionar para não produzir progenes. Tá? Então é isso que facilita. Então você tem uma ferramenta ultra completa, um sistema de customização que vai atender de forma fácil aquele pecuarista dentro dos objetivos dele. Tá certo. Olha, Gustavo, nós vamos a um breve intervalo comercial, mas eu já estou aqui com a pergunta pronta, né? Só para nós não estourarmos o tempo do nosso bloco, mas eu quero já voltar com o Gustavo, que eu quero fazer uma pergunta para ele. Gente, no próximo bloco nós vamos continuar falando do uso do Clarified na prática e os impactos no sumário Top 100. É daqui a pouquinho, não saia daí.